Aleluia. Alô. Amém. Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Então, tá bom. Simone, vem olhar pra gente começar. Boa noite. Amém. Pai amado, te pedimos a sua presença aqui, que o Senhor se revele para cada um, que o Senhor seja o único Deus na vida de todos aqui presentes, que o Senhor possa trazer a verdadeira reconhecimento e salvação para cada um. Nós sabemos que a salvação é para todos nós, mas ela de fato ocorre quando nós te aceitamos, Jesus. E eu peço em nome do Senhor que cada um aqui te aceite, que endireite as suas vidas, que façam escolhas que te levem ao Senhor. E que todos eles possam ser testemunhas, Pai, da beleza que o Senhor faz todos os dias nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a palavra do Temer, que a gente sabe que é sempre muito fiel à sua palavra e que traga esperança a todos nós. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Nós estamos aqui essa noite para louvar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, irmãos? Presta atenção na letra dessa música. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou eu não sou mais
receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Maravilha. O Espírito Santo está aqui. Vou repetir. O Espírito Santo está aqui. Amém. Brizola, tem alguma coisa que seu coração está cheio aí que você quer compartilhar? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero deixar só uma palavra bem breve aqui para vocês. É uma palavra até que Deus tem ministrado desde quinta-feira no meu coração, que é sobre a autoridade de Cristo, né? A Ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra, ao Senhor Jesus. Então Ele é a supremacia, né? Ele é o sumo sacerdote. Jesus, Ele é o cabeça. E uma vez que a gente sabe disso, uma vez que a gente sabe dessa verdade, que Jesus é o cabeça, que toda a autoridade está sobre Ele, que Ele tem toda a autoridade debaixo dos céus e na terra, a única coisa que resta a nós, irmãos, é nos curvarmos diante de Jesus. Verdade. É nos curvarmos diante da autoridade, da majestade, do poder e da glória do Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu quero que você medite nessa palavra, que você guarde essa palavra no seu coração, que Jesus, Ele é o tudo, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, né? E a palavra de Deus, ela fala que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Hoje você está aqui, você pode não vislumbrar nada, você pode achar que não vai acontecer nada, você pode não entender nada. Mas lá na frente, quando Deus
colocar a vitória na sua mão. Quando você olhar para trás e você ver o deserto que você passou, você vai ver no deserto fincadas as bandeiras da sua vitória pelo deserto. Amém? Que você guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Pronto. Irmãos, eu estou rindo aqui porque olha o versículo que abre a mensagem. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Aleluia. Irmãos, a Bíblia tem muitos versículos. Qual a chance disso acontecer, Simone? Parece que eu combinei alguma coisa com a Brizola, mas não combinei não. Irmãos, alô, sumiu agora. Voltou. Alô. Foi. Ei, agora foi. Vamos contar, cara. Irmãos, eu queria falar de 3 personagens da Bíblia hoje rapidinho, não vai dar tempo de aprofundar muito, mas eu queria que você prestasse atenção. Eu acredito que eu não vou gastar 40 minutos aqui. Você consegue prestar atenção em mim em 40 minutos? Então eu vou pedir para a gente parar com o café agora, para você prestar atenção em 40 minutos aqui. Eu queria falar sobre o José. Quem conhece José? Ninguém? Abraão e Davi. Eu tenho falado muito de Davi nesses últimos tempos, não sei porquê, mas ele é um bom exemplo e um mau exemplo ao mesmo tempo. Sabe, irmãos, existe uma batalha acontecendo na vida do crente. E essa batalha, ela é uma batalha muito mais interior do que exterior. Presta atenção nisso. Praticamente todos nós, se não todos nós, temos desafios, temos problemas. É ou não é verdade? Em situações distintas, de graus diferentes, mais e menos, mas a verdade é que todos temos desafios. Agora, a maior batalha que nós temos, Brizola, na minha opinião, e é só uma opinião, é sobre a nossa percepção. Porque às vezes chega um momento da nossa caminhada que a gente olha para Deus, para tudo que Deus já nos falou. Quem recebeu a palavra de Deus aqui? Só que essas coisas não acontecem. A gente recebeu uma palavra, mas a gente não vê essas coisas acontecendo. E aí, sem a gente perceber, a nossa carne começa a gritar, dizendo: Senhor, por que não se cumpre a promessa? Tiago, parou aqui de novo. Senhor, por que não se cumpre a promessa? E aí a gente pode pensar que Deus está atrasado. Ei, presta atenção aqui, não olha ele lá não, presta atenção aqui em mim. A gente acha que Deus está atrasado. A gente não tem coragem de verbalizar isso, pessoal. Mas a gente sente, no fundo, que Deus está atrasado. Mas deixa eu te falar, Deus não se atrasa. Deus não tem como estar atrasado. Ele é o Rei da Glória, o dono de todas as coisas. Tudo é dele e por ele, e foi feito por ele, para ele. Então, irmãos, às vezes a gente se permite ter a nossa fé desgastada, a nossa expectativa desgastada, e isso faz com que a gente perca a constância na caminhada com Deus. Você está me entendendo? Nós precisamos ser constantes. E hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para tirar esse sofisma do inferno. Sabe o que é sofisma? Sofisma é algo que o diabo te conta, brinca com a sua mente, como se fosse verdade, mas é mentira. Sofisma é algo que o diabo planta no seu coração, como se fosse uma realidade, mas não é. Então a gente precisa entender que Deus tem um tempo, e Deus trabalha num tempo que não é o nosso tempo.
Porque Deus não está submisso às nossas vontades. Ele tem um plano. Deus tem um plano. E ao contrário do que dizem que Deus tem um plano para nós, Ele tem nós para o plano que é dele. Deu para entender? O plano não é em relação ao Temer, ao Brizola, Renata, Emerson, Tiago, Simone. Não. Ricardo, não. Deus tem um plano maior. Qual é esse plano, irmãos? Salvar o maior número de pessoas possível. E que essas pessoas, ao longo dessa caminhada de salvação, sejam parecidas com quem? Com Jesus. E aí Ele quer usar a minha vida, a sua vida, para cumprir esse plano. E o tempo de Deus é um tempo profético. Deus chama a existência coisas como se já existissem. Ah, ninguém deu um glória a Deus, Tiago. Abacuque, presta atenção nisso. Sabia que a Bíblia tem um livro chamado Abacuque? Pouca gente sabe porque não está lendo a Bíblia. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Irmãos, esse texto reconhece a nossa sensação humana, natural. Por isso que ele traz se tardar. Mas na sequência ele estabelece uma verdade que não muda: não tardará. Ei, presta atenção, se Deus prometeu, vai acontecer. Mas não é no nosso tempo e não é da nossa forma. O que muitas vezes parece atraso é Deus protegendo o resultado daquilo que Ele tem. Ah, não sei se alguém entendeu isso. Você entendeu, Renato? Você está esperando muito? Mas ó, nós estamos hoje falando de ter um local físico. Estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos? Estamos. Se a gente falasse de ter um local físico há 2 anos atrás, será que ia funcionar? Eu acho que não. Por quê? Porque nesses 2 anos, Deus foi formando em nós um grupo em unidade. Deus foi amadurecendo em nós aquilo que Ele já havia pronto. Deus foi nos permitindo ter experiências com Ele que antes a gente não tinha. É ou não é verdade? Então imagina se a gente coloca a nossa pressa nessas coisas, sendo que havia um caminho a ser percorrido. Então as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso. Por isso essa sensação, irmãos, é uma sensação legítima da nossa parte, mas ela não pode desviar o nosso olhar da promessa. Não é que Deus está atrasado, Deus está primeiro formando algo em nós. Como que nós vamos receber vinho novo, Brizola, se o odre é velho? Odre é um cantil feito de couro, que naquela época usava para armazenar vinho. Se você coloca um vinho novo num odre velho, o que acontece? Estoura. Então o que Deus tem que fazer antes de derramar o vinho, Emerson? Tem que fazer um outro odre novo, couro novo. Então a nossa expectativa, aquilo que a gente constrói sem ter alinhamento com Deus, é o que causa frustração. Eu queria que você entendesse isso. Se você entender só aí já está bom. Porque a gente fica projetando conforme as nossas próprias concupiscências, os nossos desejos, as nossas vontades. E Deus não tem compromisso com o meu projeto, com o seu projeto, Brisão. Ele tem compromisso com o projeto dele. E é nesse lugar que a gente precisa entrar. Porque os planos dele são muito mais altos que os nossos.
Eu, se eu tivesse sentado, eu jogava um banquinho para cima. Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, a gente marca prazos, e Deus está estabelecendo processos. Você já viu alguém orar e determinando para Deus curar em tantos dias, tantos momentos? Isso não existe, irmão, não tem amparo bíblico nenhum. A gente só quer ver resultado, e Deus está preocupado com o alicerce. Não adianta construir prédio sem ter uma boa fundação. Por isso o processo de Deus é mais do que necessário. Entenda isso, irmãos. Deus não atrasa a promessa. Ele está formando algo em nós antes da promessa se cumprir. É só isso. Ah, mas eu estou sofrendo, eu estou doente, tem desafio. Faz parte do processo. Se Deus permitiu, Ele que é o dono de todas as coisas, Ele que criou todas as coisas, se Deus permitiu, para o seu crescimento. E se a gente entrar nesse lugar de entendimento, de se comportar dessa forma, de entender que tudo é para o nosso bem, o que diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o quê? O seu propósito. É o propósito de Deus, não é o nosso. Então o propósito dele, irmãos, vai se cumprir. E aí eu queria, através da vida desses três homens, José, Davi e Abraão, testificar pelo texto isso que eu estou dizendo. Presta atenção nisso. José teve um sonho. Teve ou não teve? Olha o texto. Gênesis 37:5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Irmãos, Deus falou com José pelo sonho no princípio, mas José ainda não tinha estrutura para suportar o fim. E como José não tinha estrutura, o que Deus permite? Senta o sarrafo em José. Alguém está sentindo o sarrafo de Deus aí? As costas chegam a doer até. José passou por rejeição. Passou ou não passou? Por traição. Pela cova. Passou ou não passou? Não, pela cova não. Escravidão. Prisão. E tudo isso, irmãos, parecia atraso. Imagina José com uma promessa de Deus passando por tudo isso. Mas o fim chegou. Presta atenção. Gênesis 41:41. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Irmãos, o sonho não mudou. Quem foi que mudou ao longo do processo? José. Deus jamais esteve atrasado. Deus usou as dificuldades para formar um governador, irmãos. E aí foi preciso passar por todos esses processos. E aí a gente parece que decifrou o jeito de Deus pensar, é ou não é? Mas vamos aprofundar um pouco mais. É um outro nível de processo. Vocês lembram de Davi? 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí o que aconteceu na mesma hora? Todo mundo começou a tratar Davi bem. Foi? Não. Ele teve que voltar para o pasto.
fazer o que ele fazia antes. Eu fico imaginando as pessoas tirando sarro dele. Olha lá o ungido do Senhor lá cuidando da ovelhinha. Irmãos, Davi serviu, continuou servindo, foi esquecido, foi perseguido, ele teve que fugir. Davi, irmãos, o rei escolhido por Deus, ficou morando em cavernas para escapar de Saul. Foi ou não foi? E aí parecia algo que não fazia sentido. Se Deus escolheu Davi, por que é que ele tinha que fugir? Mas Deus, no meio desse processo, estava transformando um ungido em um rei que precisava saber que dependia de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros? Vocês estão prontos para isso? Quem é que busca Deus quando está tudo bem? Não estou falando buscar, de orar na hora de dormir, não. De ler três versículos da Bíblia por dia. Estou falando buscar mesmo. Fazer jejum. Orar com propósito. Quando que a gente faz isso, irmão? Quando aperta o calo. Quando a coisa não vai bem, a gente busca a Deus das maneiras mais incríveis possíveis. Acorda de madrugada para orar, não é verdade? Faz jejum, faz campanha de oração, vai no monte. Irmãos, e está tudo bem. Não caia nessa pataquada de alguns pastores por aí que acham que tudo é amuleto. Não é, não. Se Deus fala com você no monte, vai para o monte, não tem problema nisso. Quando Jesus ia orar, ia para onde? A questão não é o monte. A questão é onde Deus fala com você, e pode ser em qualquer lugar. E se é o monte, está tudo bem. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, diz assim: da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Irmãos, entre a unção de Samuel e ele assumir o trono, teve um tempo longo. A Bíblia conta que ele recebeu a unção ainda criança. Faz uma conta que ele teria entre 8 e 9 anos. Se ele assumiu com 30 anos, quanto tempo demorou? 21, 20 anos. Não são datas precisas isso, porque a Bíblia não diz, mas é a conta que a gente faz mais ou menos. Você está disposto a esperar 20 anos pela promessa? Mas deixa eu contar uma coisa para você. Você precisa ser fiel à aliança, porque senão não vai chegar. Nesse tempo, nesses 20, 21 anos, Davi teve a oportunidade de sair do caminho do Senhor. Teve ou não teve? A Bíblia conta que ele teve Saul nas suas mãos. E o que ele entendeu? Que não era ele que tinha que colocar a mão em alguém ungido do Senhor. E ele estava sendo perseguido para ser morto. Em nenhum momento Davi pensou que poderia se vingar e tirar vantagem daquela situação. Então Deus usou tudo isso para construir um rei. E para que esse rei não se perdesse no poder. E aí a gente acha histórias maravilhosas. José, que teve que ser escravo antes de se tornar governador. Davi, que teve a oportunidade de fazer pelas próprias mãos e escolheu andar em obediência. Mas vamos ser mais bruto. Abraão. Davi esperou entre 20 e 21 anos, mais ou menos. Quantos anos esperou Abraão por Isaac? 25 anos. E aí, irmãos, Deus dá Isaac para Abraão. Mas e depois? Deus pede Isaac. E aí Abraão fez biquinho, fez cara de choro, bateu o pé,
Ficou brigando com Deus. Não, a Bíblia conta que ele manda o menino pegar a lenha e carregar para fazer o sacrifício. E aí o filho, que não era bobo nem nada, falou: pai, mas e o cordeiro? E aí ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, olha o nível de fé. No mínimo, Abraão tinha a certeza absoluta que ele seria ressuscitado. Mas em nenhum momento ele pensou em desobedecer a Deus. Mas antes, Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz assim: Deus falando com Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, o tempo passou, o tempo avançou rápido, o corpo de Abraão envelheceu, e ele duvidava que ia ter um filho? Talvez. Mas Deus não trabalha com o nosso tempo. Abri essa mensagem dizendo isso. Ele trabalha com cumprimento de promessa. E aí Abraão, já bem idoso, o que conta o texto? Gênesis 21, 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Irmãos, não foi qualquer tempo. Não foi no tempo de Abraão, não foi no tempo de Sara, foi no tempo de quem? De Deus. Deus jamais esteve atrasado. Deus estava provando que a promessa não dependia da virilidade de Abraão. Vocês não estão entendendo isso. Simone, eu vou começar tudo de novo. Eu queria tanto que você entendesse isso. Deus não pensa como a gente pensa. Deus não trabalha com o nosso tempo. Deus não tem compromisso com os nossos anseios, com os nossos objetivos pessoais. Não tem, irmãos. Quem prega isso não sabe o que está dizendo. Deus só vai afetar a vida do Emerson positivamente se o Emerson tiver disponível de devolver isso na vida do Brizola. E o Brizola vai receber do Emerson e vai derramar na vida da Renata. É assim que Deus trabalha. Se você continuar fazendo pedidos para Deus de desejos egoístas, não vai chegar, irmão. Não vai chegar. Eu vejo um monte de gente pedindo dinheiro para Deus, pedindo prosperidade. E aí eu imagino Deus olhando e falando assim: como é que eu vou dar dinheiro para esse cara se ele nunca pensou no vizinho dele que está sem ter o que comer? Sabe, irmãos, Deus trabalha só pelo coletivo. Deus não trabalha no individual, se não for para afetar o coletivo. E aí tem outra história, a gente encaminhando para o final, que tudo isso que eu estou dizendo até aqui converge. Vocês conhecem a história de Jesus e Lázaro? Sim ou sim? Famoso. A pessoa por quem Jesus chorou. Amigo mesmo. João capítulo 11, versículo 21. Diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta estava usando o raciocínio o quê? Humano. Dizendo o que para ele? Se atrasou. Jesus atrasado. Mas Jesus, irmãos, não responde saindo correndo. Ele responde com uma palavra de revelação. João capítulo 11, versículo 21. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, Deus não trabalhou com o tempo dela de novo. A Bíblia é recheada de momentos
onde Deus não trabalha com a expectativa das pessoas. Eu fico imaginando Deus no meio do povo, e ele encontra o cego. Ele encontra o cego e fala assim: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que o cego queria enxergar, irmão? Por que é que ele trabalha assim? Por que é que ele trabalha dessa forma? Porque ele trabalha por propósito. Deus não faz nada aleatório, irmãos. Se Jesus chega antes até o leito de Lázaro, teria cura. Sabe por que ele demorou? Porque ele queria ver a ressurreição. E tudo isso apontava para um lugar, irmãos. E isso é uma chave profética. Pega aí no seu espírito. Você está preparado? Eu acho que você não está entendendo nada do que eu estou falando. Reage aí, fala amém. Amém. Deus permite chegar em um lugar, irmão, onde não há mais recurso humano. Presta atenção nisso. Deus nos permite chegar em um lugar aonde não há mais o que a gente fazer. É nesse lugar que Jesus entra com o seu poder. Sabe por quê? Ele não quer dividir glória com ninguém. Sabe aquela doença que não tem cura? É só depois que a pessoa escuta: isso não tem cura, que ele chega e cura. Irmãos, eu passei isso com meu filho no hospital. Posso falar com propriedade. Teve um momento que ele, que internou com 12 quilos, estava com 7 no hospital. E ele já tinha passado por mais de uma dezena de cirurgias. E o quadro dele era de espera. No linguajar médico eles falam conduta expectante. O que é uma conduta expectante? É uma conduta onde não tem nada mais a ser feito. É só esperar. Esperar para quê? Para morrer. Porque para o médico, para a medicina, do ponto de vista que não tem mais nada a ser feito, o que é que pode acontecer depois disso? A morte. Mas o que quis Deus fazer? O que proveu a Deus fazer? Hein, irmão? O milagre. E por que Deus derrama o milagre? Porque ele ficou com dó do meu choro na porta da UTI? Porque ele ficou com dó do choro da minha esposa na porta da UTI? Deixa eu falar uma coisa pra você: Deus não tem dó de nós, irmão. Pare de fazer biquinho para Deus, que não dá em nada isso. Quando Deus derrama uma bênção inacreditável, absurda, daquelas que ninguém duvida que foi Ele que fez, só tem um motivo: para que o nome dele seja engrandecido. E aí eu queria te fazer uma pergunta, antes da gente se encaminhar para o final aqui. Presta atenção nisso. Presta atenção aqui. O que é que tem acontecido de milagres diários na sua vida que você não tem dado crédito para Deus? É, irmão? Eu já tive muito milagre. Muito. Graças a Deus. Nós precisamos reconhecer Deus nas pequenas coisas. Você sabe o que eu vejo? Muita gente murmurenta, reclamona. Mas tem banho quente para tomar, tem uma cama para deitar, tem um teto sobre a cabeça, tem comida sobre a mesa. E tem uma família. Mas continua reclamando. Se você não reconhecer Deus no pouco, esqueça que Deus vai te dar muito. Presta atenção nisso, que isso é uma chave, irmão, que eu tenho aprendido dia após dia. Reconheça Deus no pouco para você poder receber muito. E aí, me encaminhando para o final, eu queria que você prestasse muita atenção. O que você na sua vida está chamando de atraso é Deus te impedindo de quebrar a cara, porque você ainda não está pronto. O que você ainda está chamando de demora é Deus escrevendo um fim para você entender o processo.
Não existe um bom final sem um processo adequado, irmão. Sabe esse silêncio aí que você está surdo, que Deus não fala com você? É Deus trabalhando onde você não vê. Ei, deixa eu contar para você. Deus escuta conversas que você não ouve, irmão. E aí não reclame das pessoas que se afastam da sua vida. É Deus aproximando ou excluindo pessoas da sua vida conforme a vontade que Ele tem. E por que Deus faz tudo isso, Brisão? Porque o fim das coisas é sempre melhor que o princípio delas. Eclesiastes 7:8. E é só o fim que vai demonstrar o que a gente se tornou em Jesus. Por isso que a gente não deve reclamar, irmão. Por isso que a gente não deve dar um jeitinho nas coisas que é de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Não tente ajudar Deus, que você só vai estragar as coisas. Deixa Deus fazer. Se coloque em oração. Libera nas mãos de Deus a sua vida, que vai dar certo, mesmo que pareça estar dando errado. Eu gosto muito de uma definição que o pastor André falou uma vez na igreja, que a nossa vida é como se fosse um tabuleiro, onde tem um labirinto. Presta atenção nisso. E a nossa vida é colocada aqui e Deus está olhando de cima. E quando a gente está nesse labirinto, nós temos portas, nós temos passagens, nós temos corredores. E Deus vai colocando e tirando paredes conforme Ele deseja. Mas Ele já sabe exatamente o final, aonde vai chegar. E sabe qual é o problema nosso? Ao invés de nós andarmos conforme as paredes se posicionam, nós queremos ficar trocando elas de lugar. Nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço, quando na verdade a gente deve orar, entregar e confiar, irmão. Então eu quero dizer para você que Deus não vai acelerar o tempo do processo da sua vida. Não vai. Deus não vai te livrar do processo. Está doendo? Está difícil? É penoso? Quero dizer para você que Deus não vai acelerar esse processo. Deus não vai aliviar o seu sofrimento, porque Ele ainda precisa alinhar o seu coração. E se você acha que está demorando, irmão, para de atrapalhar o que Deus está fazendo. Não desista. Não negocie com o seu problema. Enfrente ele. Não abandone o que Deus está fazendo. Irmãos, o povo hebreu andou pelo deserto 40 anos. Foi ou não foi? Nem todos entraram na terra prometida. Por quê, Brisão? Hã? E outros não permaneceram. Quiseram dar o jeitinho deles. Reclamação não vai salvar a sua vida, irmão. Então eu queria te incentivar a fazer uma oração comigo. Você não deve mais dizer: Deus, me livra disso. Você deve orar: Deus, termina de me formar o mais breve possível. Mostra para mim, Senhor, o que eu ainda não enxerguei. Faz de mim, Senhor, um vaso novo, porque eu quero receber do Senhor esse vinho novo. Faz de mim, Senhor, esse odre novo. Porque no reino, irmãos, no reino de Deus e não dos homens, Deus não se atrasa. Mas nós podemos atrasar o que Deus está fazendo. Então, ao invés de brigar com a sua situação,
Ao invés de murmurar em relação ao que você está passando, entenda o que Deus quer te ensinar em nome de Jesus. Reflita. Abra a porta do seu quarto. Pega a sua Bíblia. Se isola num cantinho lá. Fecha a porta. E tenha esse momento com Deus. E reflita nele o que Ele quer te ensinar. Para que Ele termine logo essa obra no seu interior. E possa liberar na sua vida tudo aquilo que Ele tem. Porque Ele tem, irmãos. Ninguém foi criado no acaso. Deus nos fez para a glória dEle. Para manifestar a glória dEle. E aí, o que é que nós temos manifestado no nosso dia a dia? Será que nós realmente estamos manifestando boas obras para a glória do Pai? É uma pergunta. Reflita aí. E aí o Thiago vai tocar um louvor. E eu queria que você ficasse em pé, viesse aqui na frente, para a gente poder orar por você. Amém? Aleluia. 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 Simone, vem orar, posição de mãos. Fique à vontade. Aleluia. Eu vejo águas de renovo aqui nessa noite, irmão. Aleluia, Senhor. Existe um frescor de água, você está sentindo no seu espírito. Deus quer fazer coisas novas. Ei, aleluia. Seja o domínio
salva de palmas para Jesus. Irmãos, antes de dispersar,